tivesse a aula, né? Eu cheguei em casa perto da meia-noite do trabalho, foi divertido, mas vamos dar sequência. E a partir de hoje, meus irmãos, meu objetivo aqui não é que a gente faça algumas exposições a uma epístola paulina, que é muito importante para que a gente consiga ter uma compreensão do Novo Testamento de uma maneira mais ampla, para que a gente observe aquilo que é a vontade de Deus, não a vontade do homem e não o entendimento do homem acerca de qual seja a vontade de Deus, mas o que diz a Bíblia acerca da vontade de Deus, não é? E existem algumas epístolas que são muito importantes para que a gente consiga ter essa visão clara daquilo que é a totalidade do contexto bíblico, não é? Existem muitas porções do Antigo Testamento que são, para algumas pessoas, desconectados, não é? Ou desconectadas daquilo que é o texto do Novo Testamento. Algumas pessoas têm dificuldade de entender, não é, a relação que existe daquilo que é a manifestação de Deus no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Parecem ser deuses diferentes para algumas pessoas. Não é possível que seja o mesmo Deus. Não é possível que a gente observe no texto veterotestamentário um Deus que tem algumas atitudes e que, a partir de Cristo, não é, parece ser mais carinhoso, mais amoroso. Existem, não é, aparentes diferenças, mas que não são diferenças, não existe, na verdade, ao contrário. É exatamente porque faltam algumas conexões na compreensão. E existem algumas epístolas que trazem exatamente esse, vou chamar de link, essa conexão, para que se forme corretamente, né, a perspectiva holística da palavra de Deus. Não se pode usar textos isolados, porque vão trazer uma compreensão tendenciosa, e existe a necessidade da harmonização bíblica. O que isso quer dizer? A Bíblia, ela é inerrante. Em outras palavras, não há nenhuma divergência ou incoerência no contexto bíblico. A Bíblia não se contradiz em momento algum, por isso ela é inerrante. E nós que cremos, não é, na veracidade bíblica, na inerrância bíblica, portanto, não se faz, não é, cabido a compreensão de que parecem ser textos diferentes do Novo e do Velho Testamento. Essas epístolas em especial, e que nós vamos fazer algumas sequências de estudos, portanto, acerca delas, são basicamente três, mas todas elas, sem dúvida nenhuma. A primeira delas, e que vai introduzir um texto que é mais denso, é a Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios, ela tem uma importância muito grande para que você compreenda a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Na sequência dela, não é? E não diferente, nós temos a Epístola aos Hebreus, que ela é muito importante para que a gente tenha, não é, a visão daquilo que na teologia se chama cristologia. Ou seja, as pessoas começam a observar para a pregação bíblica e algumas não compreendem a abrangência da obra do Senhor Jesus. Hebreus vai trazer exatamente a conexão de todo o contexto do Antigo Testamento com a pessoa do Senhor Jesus, que é o elo e a formação da nova e eterna aliança. E em seguida, nós vamos também observar a Epístola aos Romanos, sendo essa fundamental para desmontar todo tipo de teologia enganosa e que, às vezes, por falta deste estudo, né, nós rejeitamos exatamente porque não se reconhece. Existem textos que estão concentrados nessa epístola, que é a Epístola aos Romanos. E ali, a partir dali, você consegue entender o que são aspectos que estão presentes na Bíblia toda e em todos os lugares, mas que, porventura, a gente ignora exatamente porque não faz sentido com aquilo que é o nosso pensamento acerca da Bíblia. E aí, como premissa muito importante de largada, como sempre falamos aqui, nós temos total direito, e principalmente nós, aos batistas aqui, né, presentes,
O batista, ele tem uma regra muito importante, que eu não encontro em muitas outras, não é, denominações, mas o batista, ele tem a livre interpretação bíblica. No começo eu achava isso estranho. Como assim deixar as pessoas interpretarem do jeito que querem? Não é assim que funciona, existe uma linha. Mas o batista, ele prega a livre interpretação, não abrindo espaço para heresia, mas abrindo espaço para que você tenha experiências e não receba algo que desce pela goela e vai, mas que à medida em que Deus, pelo seu Espírito, lhe abre os olhos, você passa a compreender. Essa foi a minha experiência, assim foi comigo. Isso é maravilhoso. Ninguém me disse A, B ou C, mas da parte do Senhor, com base em todas as minhas experiências e com tudo que aprendi na Bíblia, o Senhor abre os olhos para a narrativa, não é, neotestamentária. E isso é muito importante. Por isso, a necessidade de que se conheçam essas passagens. Sem dúvida, a Bíblia toda. Mas o que nós vamos encontrar nos contextos ali de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar a progressão e o caminho pelo qual a igreja seguiu. Como, por exemplo, podemos ir ao capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos agora, né? No capítulo 18, nós vamos ali no verso de número 24. Abra lá comigo no capítulo 18, no verso 24. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nós vamos ler o verso 24. Nós vamos entender, por exemplo, o momento, não é, da chegada aí de Paulo a Éfeso. E aí no capítulo 18, no verso 24, a palavra do Senhor diz assim, não é? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era ele um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, aqui começam as relações e narrativas do progresso, não é? Da pregação do Evangelho, da ação dos apóstolos, a chegada até Éfeso, cerca de 6 a 7 anos antes de que Paulo chegasse a Éfeso. Muitas outras comunidades já haviam nascido no entorno até que Paulo chegasse lá. E Paulo passa cerca de 3 anos ali naquele lugar, que é a cidade de Éfeso, que é a primeira das epístolas que nós vamos aqui, então, estudar, né? E, além de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a epístola de Tiago, nós vamos encontrar as epístolas de João, as epístolas de Pedro, que são contextos, não é? Muito doutrinários, ricos em doutrinas, não é? Que são importantes para a consolidação do conhecimento. Estas outras vão criar essa junção de tudo que nós vemos no Antigo Testamento, como era a lei, a prática da lei, todas as ações que se faziam no templo, todas as exigências que a lei tinha e a relação de tudo isso com Cristo. Algumas coisas parecem não fazer sentido, mas absolutamente tudo tem relação com Cristo. A Bíblia inteirinha, de ponta a ponta, só fala de uma única pessoa, do Senhor Jesus, né? Então, ali, por volta, não é, de 3 anos, passou o apóstolo Paulo em Éfeso. E quando ele chega ali, ele, então, inaugura, né, faz pregações naquele lugar e começa a desenvolver a igreja em Éfeso, não é? E aí os efésios, meus irmãos, eles tinham uma relevância muito grande, era uma cidade muito populosa, uma capital muito importante do Império Romano. E ali naquela época, na cidade de Éfeso, havia uma idolatria gigantesca, enorme, generalizada. E Diana, ou Diana, não é? Era a deusa cuja a maior parte das pessoas ali, então, não é? Serviam. E o culto a essa Diana, ou Diana, enfim, seja o nome que se dê aí a pronúncia, né? Para essa entidade, para essa deusa pagã, era um culto que era voltado não somente à devoção, mas principalmente a atos de imoralidade sexual. Então, a maneira de que se cultuava essa deusa
era através de cultos, não é? Que eram forrados de imoralidade, de promiscuidade, de orgias, verdadeiras orgias que se faziam por ali. Então, as sacerdotisas, não é, dessa deusa tinham muitos problemas de saúde. A igreja em Éfeso, ou melhor, a cidade de Éfeso, ela, nas escavações que foram feitas ali, aí a título de curiosidade, se encontrou muitas estátuas de genitais, tanto masculinos quanto femininos. Estátuas feitas, não é? Moldes de genitais. Por que isso? Porque uma maneira que se tinha de pedir, não é, a essa entidade que fossem curadas as doenças, era de que se fizesse exatamente essa estatueta. E o fato de se ter muitas estatuetas aí de genitais, tanto masculino quanto feminino, indica que um dos principais problemas de saúde que se tinha ali era de doenças sexualmente transmissíveis. Ora, se um lugar onde se pratica desordenadamente orgia, não se pode esperar outra coisa, né? Nós vimos aí recentemente essa varíola de macaco aí que está rodando aí pelo mundo, né? A maior população afetada é do sexo masculino, pelo que, salvo engano de notícias aí que eu tive conhecimento, não estou trazendo nenhuma afirmação, mas é de população, na maior parte, masculina e homossexuais. Então, na relação homossexual, não é, há a transmissão, há o problema aí dessa varíola de macacos, né? E a mesma coisa acontecia na época. Seja com homens, seja com mulheres, não é? Esse ato desordenado, não é, e promíscuo provocava muitas doenças venéreas, muito problema de saúde mesmo, e era por isso que se tinha tantas estatuetas aí dos genitais, que era uma maneira de ir lá e pedir socorro a essa deusa que não ajudava ninguém, porque era um deus falso, obviamente, né? Então, o contexto da cidade de Éfeso, quando Paulo chega lá, a escrita da carta não acontece em Éfeso. Paulo já tinha saído de Éfeso, pouco tempo depois da sua terceira viagem missionária, que instaura a igreja em Éfeso, ele deixa Éfeso 3 anos depois, e ao deixar Éfeso, pouco tempo depois, Paulo é preso em Roma. Então, é dessa prisão em Roma que Paulo escreve essa carta, a carta, não é, aos Efésios. Então, é por volta do ano 54 depois de Cristo, aproximadamente, que essa epístola foi escrita. Não é? Então, há um período de altíssima perseguição, continuam os problemas, não é, que são enfrentados pelos cristãos, já também espalhados aí por toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra, porque os apóstolos, os discípulos, né, estão trabalhando, seguindo a ordem de Jesus e pregando o evangelho, até que a gente chega aqui na epístola aos Efésios. Então, para que a gente dê sequência, eu vou pedir a você que vá lá comigo, não é, em Efésios, no capítulo 1, onde nós vamos encontrar, não é, desde ali do capítulo 18 até o final do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar essa chegada do apóstolo Paulo, todo esse movimento de formação da igreja, não é, em Éfeso. E lá no capítulo 1, no versículo 1, Paulo começa essa epístola da seguinte maneira, não é? Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, há uma assinatura dessa epístola, fica evidenciada aqui a autoria é do apóstolo Paulo, é ele quem escreve. Há quem diga que Paulo tinha algumas pessoas que o ajudavam, não é, a tomar nota daquilo que ele ditava, e ao final, seja no início ou ao final das epístolas, ele de próprio punho, não é, assinava as epístolas demonstrando a veracidade, não é? Porque na época havia muita falsificação. Se hoje tem fake news, meu irmão, esse negócio não é novo, não. Isso é mais antigo do que andar para trás. E na época dos apóstolos tinham muitas pessoas, não é, que forjavam escritos e tentando aí ganhar vantagens por conta disso. E aí Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aqui nessa afirmação, Paulo já dá o teor, não é,
de toda a sua teologia exposta aqui nessa epístola aos Efésios. E ele parte pelo seguinte: ele é apóstolo. Ele recebe para si o título de apóstolo, sendo que ele mesmo, em outras de suas epístolas, ele diz: eu sou dos piores pecadores, não mereço o título de apóstolo. E aí o que ele está dizendo com isso? Não é uma falsa modéstia, não é uma tentativa de dizer, eu não mereço, não sei o quê. Não é isso, ao contrário, é uma plena consciência da sua condição diante, não é, de quem o chamou. Por isso ele diz abertamente, como ele diz em Gálatas, no capítulo 1, na primeira aos Coríntios, no capítulo 1, ele indica que ele não está como apóstolo de Cristo por sua própria vontade. Não. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, você deve se lembrar que lá no capítulo 6, não é? A partir do capítulo 6 ali de Atos, onde se inicia ali a narrativa da morte de Estevão, naquela região ali em Atos dos Apóstolos, você vai identificar que no momento da morte por apedrejamento ali de Estevão, sendo ele o primeiro dos mártires, né? Quem estava lá era Saulo, e não só assistindo, mas, não é, aprovando aquele ato, julgando Estevão como merecedor de pena capital, ou seja, tem que morrer mesmo. Não é? E diante destas coisas, de ser perseguidor da igreja, Paulo não se percebe como alguém que seja merecedor daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E se nós perdermos isso de vista, a gente perde totalmente a linha do pensamento paulino, como nós chamamos, né? Porque o apóstolo Paulo, ele se vê exatamente assim. Por isso, ele mesmo se declara, não é, dentre os pecadores, o pior. Ora, por quê? Porque existe pecadinho, pecadão. Ele está exatamente apontando, falando, olha, eu era daqueles que ia atrás de perseguir a turma. Eu era daqueles que participei da morte de pessoas só pelo fato de professarem a fé em Cristo, como foi o de Estevão, não é? Por isso ele começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não é pela vontade dele. E ele não diz isso como quem fala, eu também não queria estar aqui, estou aqui porque Deus mandou. Não, não, não. Ele está dizendo exatamente isso. Eu, em obediência àquele que por graça me perdoou e me chamou para essa obra, porque eu não me julgo capaz ou merecedor dessa honra de representar a Cristo, mas é por conta do chamado dele que eu estou aqui. Por isso ele comenta, Paulo, apóstolo, ou seja, enviado. E no capítulo 4 dessa mesma epístola, no verso 11, leia lá comigo, nós vamos encontrar a separação, não é, de dons que Deus manifesta entre pessoas, onde ele vai dizer o seguinte, não é? Na mesma epístola, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, essa distribuição ministerial que Paulo apresenta aqui, já está identificada que não é da parte de homens. Ele designou, é da parte de Deus. É o Senhor quem faz. E Paulo fala isso dizendo da sua própria experiência. Não fui eu que escolhi ser apóstolo. Deus me levantou para isso. Eu não mereço, não me percebo adequado para essa função, mas assim quis o Senhor. Então, em obediência, Paulo se apresenta como um dos apóstolos. E começando daqui, me adiantando até que a gente chegue no capítulo 4, que vai demorar um pouquinho, né, algumas semanas até a gente chegar lá, não é? O título apóstolo, que é amplamente utilizado hoje, não é um dom que continua em exercício. Existem alguns chamados que Deus fez que são momentâneos. E nós vamos perceber isso na Epístola aos Efésios, que o apostolado, ele não é algo que permanece até os dias de hoje. E por que não, pastor? Se apóstolo significa enviado, por que não tem mais apóstolos hoje? Que nem tem gente que vai na igreja X, quem cuida é o apóstolo, não sei o que lá. Quem vai na igreja não sei o que lá é o apóstolo bachachara e tal. Nós vamos encontrar aqui, no texto aos Efésios,
e com base em outros paulinos, que o apóstolo e o profeta, eles tinham uma função, que era de lançar os fundamentos. E se os fundamentos já foram lançados, portanto não tem mais fundamento para se lançar, e Deus atribuiu ao colégio apostólico lançar os fundamentos, por que vai ter pastor agora? Ou vai ter apóstolo agora? Então, esta função, ou seja, o colégio apostólico, ele se encerra com o término da revelação, ou seja, com o término da apresentação de Deus daquilo que não era conhecido pelo homem e que foi dado a estes, os apóstolos, e para também profetas, e que Paulo vai tratar sobre isso, a sua propagação, o ensino para a igreja. Uma vez lançado este fundamento, é a mesma coisa, você contrata um pedreiro para fazer o alicerce da tua casa. Terminou o alicerce, para que mais você quer o pedreiro, se o alicerce já está posto? Para fazer o alicerce que não vai ser mais, certo? Você não vai fazer um alicerce em cima do alicerce. Eu acho que é um pouco lógico, mas vale comentar, não é? Então, é o mesmo propósito. Então, as pessoas que arrogam para si o título apostólico precisam perceber o texto sagrado, que não é muito compatível, não é, com aquilo que está aqui. Então, Paulo, ele se proclama aqui apóstolo, diferente dos demais, que acompanharam a Cristo, e que não só acompanharam o ministério do Senhor Jesus, mas foram testemunhas oculares. Nós vemos quando os 11 escolhem o substituto de Judas, não é? Eles dizem que o critério para ser apóstolo tinha que ser exatamente esse. Teria que ter acompanhado o Senhor Jesus e teria que ser testemunha ocular. Isso a gente encontra lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, né? Paulo, ele não tem essa experiência, porque ele era perseguidor. Mas ele recebe, não de homens, mas do próprio Senhor Jesus, todo o alicerce para ser lançado. Ele mesmo apresenta isso em suas epístolas. Então, ele se autoproclama apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E aqui há uma ênfase na vontade do Senhor, e essa é toda a tônica da epístola, a vontade de Deus. Falamos um pouquinho sobre isso no domingo, de pessoas que pensam num mundo que é desordenado, é um caos, as coisas vão acontecendo, e por sorte ou por má sorte as coisas vão acontecendo, né? E Deus está olhando para aquilo e tadinho daquela pessoa, sofreu, que bom, aquela deu certo, e não. E aqui Paulo, ele está dando a tônica de que não é um mundo aleatório, mas existe algo acontecendo e que segue à risca um ritmo e uma sequência que é determinados por uma pessoa, e é pelo Senhor. Por isso ele comenta aqui já e nós vamos ver isso agora nos próximos versículos, né? Dizendo então que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Foi Deus quem o levantou, e o levantou para isso, para ser apóstolo aos gentios. Este é o chamamento de maneira bem clara dele. E aí ele continua, aos santos e fiéis. Santos e fiéis. Santos no sentido de separados, não é? Separados para o evangelho. Santo, quando alguém te chamar de santo, é no sentido de, primeiro, separado, não é? A palavra kadosh é de separação. É como quem põe o bode de um lado e a ovelha do outro. É separação. Isto é separar, é apartar. Você lembra de matemática, quando você estudava? Lembra da teoria dos conjuntos? É isso. Há um conjunto, chamado aqueles que são escolhidos. E para este conjunto, Deus separou aqueles a quem ele queria dentro deste conjunto. É isso que Paulo está tratando desde já. Ele está dizendo que é pela vontade aos santos e fiéis. Santos no sentido de separados, portanto, separado de alguma coisa, separado do mundo, né? Separado daqueles que vão seguir para a morte eterna, pela parte de Deus, e fiéis. E o fiel, nós vamos entender lá no capítulo 2, a gente já tratou várias vezes aqui, que é essa fé, ou seja, que me torna agora fiel, ou seja, eu participo, eu comungo dessa fé,
ela não vem de mim, ela vem de Deus. Portanto, tudo é pela tônica da vontade de Deus. Então, desde o início, Paulo já registra qual que é o andamento de toda a epístola. Ele vai tratar especificamente da vontade de Deus. É isso. E aí no verso 2 ele diz assim, né? Ainda no final do verso 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa expressão em Cristo, nós vamos notar abundantemente nos textos paulinos. E ela quer dizer e denota, né, a condição. Estar em Cristo é ser nascido de novo. Em Cristo implica, não é que tem fé. Em Cristo quer dizer que não está morto, está vivo. Em Cristo tem implicações, né? E é disso que está tratando aqui o apóstolo Paulo para aqueles que habitam a cidade de Éfeso. Lembrando, ele escreve isso preso em Roma, já faz um tempo que ele deixou a cidade, depois de 3 anos, não é, convivendo com os irmãos efésios, e depois de 3 anos aproximados aí de ministério em Éfeso, ele deixa aquela cidade, é preso, e sente a necessidade, então, de fazer o registro dessa epístola. No verso 2, né, como é presente sempre aí nas saudações paulinas, né, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma indicação aqui, né, não só das figuras, das pessoas da Santíssima Trindade, mas aqui a indicação, não é, de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versos de 3 até o 14, nós vamos encontrar agora essa introdução que o apóstolo Paulo traz para que a gente compreenda estes princípios elementares aí que fazem parte da totalidade daquilo que ele chama de vontade de Deus. E aí, meu irmão, se prepara que vai dar choque pra caramba, vai dar choque um monte de coisa, não é? Na visão, e é isso mesmo, é divertido. E que Deus, pela sua bondade e a sua graça, nos abra os olhos espiritualmente para contemplar a beleza daquilo que é a obra do Senhor, da sua misericórdia, da graça. E ele diz assim, dos versos de 3 a 14, vamos fazer a leitura dessa porção hoje. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Note que é a terceira vez, em 3 versículos, que o apóstolo Paulo usa essa expressão, em Cristo. Você vai notar isso sempre. Toda vez que aparece em Cristo, lembre-se, é porque você nasceu de novo. É porque você está enxertado na videira verdadeira. É porque ele te fez filho. É por tudo isso, essa conjunção de fatores é o que agrupa essa expressão, que é a expressão em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz sobre algo que é uma verdade absoluta e que em Cristo, pelo fato de você estar em Cristo, Deus já o abençoou. Como diz a versão da Almeida Revista e Atualizada, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, tudo o que havia da parte de Deus para que fosse dado a você, já foi dado em Cristo. Então não há nada que falte para mim e para você, porque em Cristo nós somos integralmente supridos. Então, toda a sorte de bênção. E quando existe a palavra sorte, não é no sentido de sorte ou azar, mas é no sentido de classificação. Todos os tipos de bênção já foram dados em Cristo. E é por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer, irmãos, o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a maior de todas as obras, ele não poupou o seu filho, o seu único filho, como também não fará por todos nós, e de graça, as outras que são menores e tão pequenas, talvez inexpressivas, diante da entrega do Cordeiro na cruz. É disso que está falando aqui o apóstolo Paulo. Portanto, há uma bênção já manifestada em Cristo, não é? Nas regiões celestiais, e que todos nós já recebemos.
e que, ao passar do tempo, nós vamos nos beneficiando e nós vamos, experimentando e vivendo dessas bênçãos. À medida em que vamos amadurecendo também na fé, nós vamos compreendendo esse conjunto de bênçãos. É mais ou menos para que você possa entender, e principalmente a postura do apóstolo Paulo. Você se lembra do que Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 7? Acompanhe lá comigo, vamos dar uma passeadinha no texto sagrado. Aleluia. Tem Bíblia aí que está pedindo para ser folheada. Meu Deus, me usa. Está com teia de aranha. Então tem que dar umas navegadas na Bíblia para tirar as teias de aranha. Aleluia. Se você der uma sopradinha na Bíblia e sair muito pó, irmão, isso é um sinal. Jesus, aleluia. Capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas. Quem achou, diga amém. Você está no mudo e eu não vou escutar nada, né? Você deve se lembrar, aí a partir do verso 36, que há um evento que acontece, não é? E aquela mulher que quebra o tal do vaso de perfume, né, que é derramado aos pés de Jesus e tudo mais, né? Jesus está na casa deste homem chamado Simão, e aquela mulher está ali observando Jesus, e de repente, inesperadamente, há esse gesto dela derramar esse perfume aos pés de Jesus, e enfim, todo o contexto que certamente você se lembra. E aí acontece que Simão nem olha para ela, Simão a julga como uma pecadora, como essa doida aí, está aí nos pés de Jesus, aí, e ele, sabendo quem ela é, ele deixa ela tocar, né, porque para o judeu a impureza era transmitida pelo toque. Se você se sentasse no banco onde se sentou um samaritano, por exemplo, você pegaria a impureza dele, porque a impureza, quando ele se levantou, ficou no banco, aí você sentou no banco, no mesmo lugar, a impureza que dele saiu e parou no banco, do banco passa para você. Esse era o pensamento do judeu naquela época. Então, Simão olha para aquilo e fica indignado, fala, mas como é que o mestre deixa ela, né, tocar no pé dele? Olha que coisa horrorosa. E aí Jesus olha para ele, não é? No verso 40 aqui do capítulo 7, diz assim, então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo a dizer a você. Diz, mestre, disse ele. Verso 41, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, e por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E aí Jesus faz uma pergunta para Simão. Você entendeu aí a leitura? Ele fala, tinha um que devia, vamos falar em moedas nossas aqui, para talvez melhorar aí o entendimento. Tinha um que devia R$10 e tinha um que devia, sei lá, 5 bilhões de dólares, né? Nenhum dos dois tinha como pagar, nem a dívida pequenininha, nem a dívida grandona, eles não tinham condições de pagar. E aí o Senhor, que era aquele que era o credor, vai lá e perdoa os dois. E aí a pergunta que Jesus faz é, os dois foram perdoados, o que devia 10 e o que devia alguns bilhões, aí, no meu exemplo aqui esdrúxulo, né? A pergunta de Jesus é, qual dos dois vai amar mais aquele que o perdoou, não é? E aí a resposta de Simão, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ora, quem devia mais, deve amar mais, né? E aí Jesus responde para ele, não é? Você julgou bem, não é? E aí no verso 47, só para saltar a história toda, né? No verso 47 diz assim o Senhor Jesus, portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E o contexto que se trata aqui de Efésios, quando o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 3, dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos ou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A compreensão disso, meu irmão, demora para algumas pessoas uma vida inteira. Uma vida inteira de experiências com Deus, de perceber quem Ele é, as suas atitudes, o seu gesto, o seu modo, as suas inclinações, e como que, apesar de tudo isso,
Deus o ama e Deus o perdoa. Sendo que aquele que está escrevendo na Epístola aos Efésios é exatamente este que se julga o maior dentre os pecadores. Então, aquela história, quem que amou mais o Simão? Ora, eu acho que é aquele que a dívida era maior. E aí Jesus diz exatamente assim. Aquele a quem muito foi perdoado, amou muito mais. Então, quem é você na fila do pão? Você é aquele que acha que, é verdade, eu tenho uns pecadinhos aí, mas não é nada demais, não. Nunca fiz muita besteira na minha vida. Agora, o fulano, crente dos pais. Aquele lá, nossa, haja sabão celestial no sangue de Jesus para lavar as vestes daquela pessoa. Crente dos pais. E aí, o que Jesus está dizendo aqui, não é? É que a percepção da obra faz com que a gente não só entenda o que por nós foi feito, mas que haja a manifestação do amor em retribuição, que nada mais é do que a gratidão pelo que Deus fez. Não é? Porque a gente, não sendo merecedores, dele recebemos daquilo que nós não plantamos. Ainda em referência à pregação de domingo, não é? A Ruth foi colher num campo que ela não plantou. Nós todos recebemos, não é? Colheita da qual nós não semeamos, nós não cuidamos e não tratamos. É obra de Cristo, integralmente de Cristo. Então, a quem muito foi perdoado, e é essa a nossa compreensão nessa noite, muito mais amor, não é? Então, quando diz aqui o apóstolo Paulo que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, para aqueles que ficam, não é, naquele choro por conta de alguma bênção, por conta de alguma coisa, não há problema algum em clamar ao Senhor, em pedir, em submeter os seus pedidos a Deus, mas não pode faltar na vida do cristão a compreensão do que é que já está feito por todos nós. E é absolutamente tudo em Cristo. E glória a Deus por isso. E aí ele continua no verso 4, dos versos 4 até o verso 14, o apóstolo Paulo pega isso que é chamado de toda a sorte de bênçãos espirituais e ele abre. É mais ou menos como se eu dissesse assim, olha, toda a refeição está na mesa. Está o feijão, está o arroz, está o bife e está também a salada. O que está acontecendo? Toda a refeição está na mesa. E agora ele descreve exatamente do que ele está falando. Dos versos de 4 até o 14, ele descompacta isso que ele chama de toda sorte de bênçãos espirituais. E aí o verso 4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Começa a trazer agora alguns elementos teológicos muito importantes, e que mesmo que a gente não entenda, a gente não pode rejeitar, porque está na Bíblia. Rejeitar alguns conceitos, não é? É o mesmo do que rejeitar aquilo que está na Bíblia, por isso cuidado. E aqui vem esta doutrina que é muito polêmica, não é? E não deveria ser, porque ela é tão amplamente difundida no contexto bíblico, que é a questão da predestinação, que é a questão da eleição e a chamada eleição soberana de Deus. E aqui Paulo escreve, eu acho que é bem simples de compreender, ele diz no verso 4, porque Deus nos escolheu. Você deve se lembrar do Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, certa vez, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. É a manifestação da vontade de Deus. Lembra lá do verso 1? Pela vontade de Deus. A tônica da epístola toda é essa. É a vontade de Deus. Não se trata em nada, 0,00000% de qualquer manifestação humana. É projeto, é ação, é mover, é vontade integrais de Deus. O homem não participa em nada, senão com o seu estado pecaminoso. Porque para nascer de novo, tem que estar morto. E a nossa participação em tudo isso é o nosso pecado, não é? E que foi pago por Cristo na cruz. Então agora ele começa a dizer qual que é a primeira das bênçãos celestiais em Cristo que nós recebemos. Qual que é a primeira?
é que Deus, nele, nos escolheu antes da criação do mundo. Ora, você deve se lembrar de Davi, o rei Davi, num dos salmos, dizendo que todos os meus dias já estão escritos nos teus livros. É da vontade de Deus, e essa vontade não é manifestada agora. Deus olhou para você e falou, eu estou vendo ali a irmã Célia, com a sua caneta, né, ali, fazendo as suas anotações. Eu acho que essa senhora aí é cristã de verdade. Ou Deus olhou talvez para a Cláudia e disse, estou vendo o esforço da Cláudia na igreja, como ela faz uma feijoada maravilhosa, aleluia. Então eu vou escolher a Cláudia porque ela faz uma feijoada maravilhosa. Não. Antes da fundação do mundo. E se não tem mundo, você deve se lembrar de Gênesis capítulo 1, né? Em diante. Em que a primeira das coisas a serem criadas, não é? Não foi o homem. O homem vem em que dia da criação? Quem se lembra? Ele vem no primeiro, segundo, terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ou no sétimo dia da criação? O homem vem no sextuplo. No sextuplo dia. Ou seja, não começa a partir do homem. Então, antes da fundação do mundo, que é ainda predecessor da criação do homem, Deus já havia nos escolhido. E nos escolheu nele. O que quer dizer nos escolheu nele? Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Apóstolo Paulo. De quem que você está falando? Ora, é só você terminar o final do versículo 3. Porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Então, quando Paulo diz nele, nele quem? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. E o que isso quer dizer? Que antes de fundar o mundo, Deus antes instituiu a morte do Cordeiro. E a partir da morte do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nós viemos a conhecer na história, em algum momento da história, mas que já era conhecido e com efeito, como diz o apóstolo Pedro, antes da fundação do mundo, é o caminho pelo qual, ou seja, tudo é por Cristo, nada foge de Cristo. Através disso, nós, em Cristo, então, fomos eleitos, escolhidos. Ser eleito, meu irmão, é ter sido escolhido. E isso não fui eu que fui lá e fiz uma influência com Deus. Falei, Deus, olha como eu passei desodorante hoje, tô cheirosinho. Botei um perfuminho. E aí Deus vai falar, que homem cheiroso, que mulher cheirosa, vou escolher você. Não. Mas em Cristo, antes da fundação do mundo, houve isso que Paulo chama de eleição. E ao longo do texto nós vamos entender melhor essa questão. Não é? E Deus nos escolheu para quê? Ora, versículo de número 1. Paulo foi chamado como apóstolo em Cristo pela vontade de Deus para quem? Aos santos e fiéis. Então, Deus levanta o apóstolo Paulo para os santos e fiéis. E aqui no verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que nós fomos também em Cristo eleitos com um propósito. Qual que é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Bom, ser santo nós já falamos o que significa. É ser separado, é ser tirado do meio dos bodes e colocado entre as ovelhas. É ser tirado do meio do joio e ser colocado junto do trigo. É ser separado. Irrepreensíveis é que não tenha do que se repreender. Não tenha do que ser repreendido. Alguém chega para você e fala, rapaz, você não escovou o dente hoje, que bafo é esse? Então a pessoa está te repreendendo pelo seu bafo. Agora, aqui Paulo diz que nós fomos separados para sermos, não é, irrepreensíveis, para que não haja do que ser repreendido. Aí você olha para a sua vida e você fala, crê em Deus, pai, então ferrou, porque hoje mesmo, 5 minutinhos, eu estava atrasado, eu vim xingando todo mundo no trânsito, sai da frente que eu tenho que chegar na aula. Eu sei lá o que é que você fez hoje. De repente você maltratou alguém, você teve um mau pensamento, você
enfim, deixou de prestar um bom serviço para alguém, eu sei lá o que você fez. Mas, com certeza, não diferente de mim, você e eu, no dia de hoje, nós erramos, falhamos. E isso é motivo de repreensão. Então, como é que eu sou santo e irrepreensível? Só em Cristo. Porque através do sangue, todas as coisas foram pagas. Então, da minha parte e do homem, não vem nada. Sozinho, nada. É tudo em Cristo. E essa é a primeira das bênçãos que ele aqui elenca no verso 4, dizendo o seguinte: a primeira delas é esta eleição, e que não se manifesta agora por qualquer mérito humano, mas se manifestou antes que qualquer coisa existisse, antes da criação do mundo, com um propósito. E Paulo já declara qual é esse propósito: a santidade numa vida irrepreensível na presença do Senhor. E aí no verso 5, ele continua a explicar isso. Ele diz, no verso 5, em amor, foi com amor que Deus fez isso. Não foi com ódio, não foi como punição, não foi como, quer saber, vou pegar uns 3, 4 aqui. Não, não é como quem, não estou fazendo nada, vou. Mas é em amor, é a manifestação do amor, não é? E nisto está o amor de Deus, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, é o que a Bíblia diz. Essa é a expressão, em amor. O gesto da entrega do Cordeiro, a morte do Cordeiro na cruz, é a mais pura manifestação do amor de Deus. E aí no verso 5 ele diz, então, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Em Cristo não tem outro caminho. Conforme o bom propósito da sua vontade, ou como algumas Bíblias talvez esteja, segundo o beneplácito da sua vontade. Aquela palavra bonita e difícil que as Bíblias antigas trazem. No verso 5, então, o apóstolo Paulo diz que este gesto de bênção que Deus deu para todos nós já é um gesto de amor, é a manifestação do amor de Deus para conosco, não é? E esta manifestação de amor é uma manifestação que nos predestina. A palavra é muito simples de entender. É um destino prévio. Ou seja, há um endereço já de largada apontado. E qual que é o destino prévio para todos nós? É morarmos com o Senhor para sempre. É o restabelecimento da imagem do Senhor na sua criação, naqueles a quem Ele escolheu e com amor, desde antes da fundação do mundo, né, os predestinou. Então, é neste sentido que trata o apóstolo Paulo, e aí vem os itens de choque que depois a gente vai tratar do choque. Primeiro, leia e compreenda, depois a gente fala dos choques aí que dá, que certamente dá choque. Então, há uma predestinação manifestada que é a vontade de Deus. E isso vem de antes, inclusive, da fundação do mundo. É o que diz o texto aí. Não é? Por meio de quem? Só por meio de Jesus. Por isso que no verso 4, ele diz o seguinte, que Deus nos escolheu nele, em Cristo. Porque é só por meio de Jesus, pelo sacrifício da cruz, e quando se refere aqui a Jesus, está se referindo à segunda pessoa da Trindade na sua natureza humana, no sacrifício de Jesus, não é? Na cruz. Conforme o bom propósito da sua vontade. O final do verso 5 com o verso 1 fazem o elo. Tudo isso é manifestação da vontade de Deus. Não tem vontade minha e não tem vontade sua. Até aqui, o que isso tudo está me dizendo? Se você está aqui nesta noite, se você está em Cristo hoje, se você caminha na graça, não foi porque você escolheu estar na graça, mas foi porque Deus escolheu você para que você estivesse na graça. E quando Deus lhe abre os olhos para enxergar a maravilha dessa obra dele, você também escolhe, lógico que escolhe. Você vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero. E aí você segue o caminho que Deus propõe para você. Então, aqui se trata da manifestação da vontade de Deus. Isso é muito importante que se perceba, porque está presente em vários lugares na Bíblia.
Por isso aqui a ênfase que o apóstolo Paulo dá para que a gente observe. E aí vem os choques aí que são naturais, né? Com as doutrinas aí difundidas hoje. E aí ele diz lá que isto é o bom propósito da vontade de Deus. É em amor que Deus faz isso. Não é com ódio, não é com punição, é com amor e é bom, que é o propósito de Deus. E aí no verso 6 ele diz que é para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esta eleição da parte de Deus, que é soberana, não é para que o homem olhe para isso e diga: uau, como eu sou maravilhoso porque eu fui escolhido. Não aponta para mim, mas aponta para aquele que realizou esta obra. Por isso, o verso 6 é para o louvor da sua gloriosa graça. E o que é graça, meu irmão? Favor imerecido. Então, é para o louvor desta graça, deste favor imerecido, que Deus manifestou gratuitamente no amado. Quem é o amado? Com A maiúsculo, inclusive, é Cristo. Deus manifestou esta graça a partir de Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. O homem nunca entra no centro de nada. O homem sempre é trazido pela graça. E aí, se nós observarmos, na mesa da graça, não há quem seja melhor do que o outro. Todos assentados à mesa da graça, todos ali são ex-pecadores. Todos, sem nenhuma diferença entre aqueles que viveram nos dias de Jesus até os dias de hoje, os que vieram antes. Todos os que se assentam à mesa da graça são ex. E deixaram de ser pecadores, não é? No sentido de serem agora justificados, não por sua obra e tampouco pelos seus méritos, mas pela obra de Cristo. Por isso, verso 6, isso tudo é para o louvor da sua glória, não é? Da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado, que é o Senhor Jesus. E aí a continuidade, para que a gente entenda. Verso 7, nele, ou seja, no amado, ou seja, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue. Ou seja, o que é redenção? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E esse verso 7 está diretamente ligado com o texto que nós acabamos de ler de Lucas, aquela experiência que Jesus teve com Simão. Por isso que, à medida em que a gente vai contemplando a palavra, isso vai abrindo os nossos olhos e transborda no coração o amor por Deus, porque ele não nos rejeitou, meu irmão. Ele olha para você e para mim, você se conhece, você sabe como que você é rabugento, como é que você é carrancudo, como é que você é ruim de coração, finge ser bonzinho, mas você tem o teu lado cruel aí, aquele coração peludo, sei lá, e você se conhece. E você diz, pai, ainda assim, eu não fui rejeitado. Mas a Bíblia diz que nele, verso 7, em Jesus, nós temos, não é que teremos, e é por pouco tempo, depende de alguma coisa, nós temos, há uma declaração do apóstolo Paulo, nós temos a redenção. E essa redenção não é para hoje, ou até para o dia de hoje, ou tudo que aconteceu até hoje, estando amanhã fora disso. Mas temos, é um presente contínuo, esse estado não muda, porque não depende de mim, depende do que ele fez antes da fundação do mundo, por isso é nele. Se dependesse de mim, aí esquece, irmão. Aí o negócio já está zoado. Agora é nele, a dependência dele. E a obra dele é completa. É suficiente. Ela entrega totalmente a demanda da lei na cruz. Então, essa obra é completa. Por isso diz o apóstolo Paulo, não em tempos e sem condicionais, porque é de graça. É de graça. Não tem preço e não tem condição. É incondicional. Nele temos redenção por meio do seu sangue, e a redenção sendo, então, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aí a ênfase que o apóstolo Paulo dá, porque isso é de acordo não com a justiça dos homens, não com o que eu deveria fazer, ou o que eu devo fazer agora que eu aprendi a palavra de Deus, não é com isso, mas é de acordo com a riqueza da graça.
não depende de homens, mas depende da riqueza da graça de Deus. Verso 6, que nós acabamos de ler, a qual nos deu gratuitamente no amado, não é? E aí o verso 8, deixa eu olhar só a hora, acho que vai dar para vir até o verso 8, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, diante deste ato do Senhor Jesus na cruz, agora sobre nós, Deus derrama a sabedoria e o entendimento para contemplar a beleza, a grandeza, não é? A majestade desta obra que foi realizada na cruz e que supre todas as bênçãos, né, que nós, de Deus, né, recebemos nas regiões celestiais, em Cristo. Portanto, no verso 8, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E aí eu vou apenas fazer as leituras do versículo 9 em diante, porque a gente passa a não ter mais tempo aqui para seguirmos, mas nós vamos até o verso 14, que fecha este primeiro bloco, não é? Não pode fazer a leitura dele separado, porque a compreensão dele depende dessa totalidade. E aí o verso 9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Nos revelou, quer dizer, não era conhecido até que se chegasse a Cristo. O mistério da sua vontade, o mistério da vontade de quem? De Deus. Por que de Deus? Verso 1, não é? Que Paulo é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Se trata da vontade de Deus. Verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, a vontade de Deus. E aí no verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Propósito este que Paulo já comentou. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Leia com atenção esses versos, meu irmão, porque eles não geram mais dúvidas, não é? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Não tem glória para homens, é tudo glória para Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. É a terceira vez que ele diz que é para o louvor da sua glória. E essa ênfase do louvor da sua glória, obviamente, é que é para tirar qualquer dependência que tenha de homens, né? Então, na semana que vem, meus irmãos, nós vamos dos versos de 9 até o 14 para fechar este primeiro bloco. E o que fica muito evidente aqui, por isso as muitas repetições que o apóstolo Paulo faz, não é? Esse, inclusive, é um aspecto para quem estuda aí, não é, homilética e hermenêutica, exegese, enfim, que essa repetição de palavras, ela tem um propósito, não é? Quando você põe várias placas numa rodovia, não é, de, por exemplo, vai estar chegando uma lombada, vem uma placa, cuidado, em 300 metros tem a lombada. Dali a pouco vem outra placa, cuidado, hein, ó, daqui a 100 metros é a lombada. Cuidado, 50 metros. Porque ele está te chamando a atenção para uma coisa, não está? A repetição dessas palavras, elas têm o mesmo propósito. É de dar a ênfase, de chamar a tua atenção que se trata de uma coisa só. O bom propósito da vontade de Deus. É isso. E diante disso, toda a obra que o Senhor fez. E esta obra, ela não é por obrigação, ela não é porque Deus nos devia alguma coisa, porque Deus seria injusto se não fizesse alguma coisa, não é por absolutamente nada disso, mas é uma obra feita em amor por aqueles a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo, né? E aí, por isso, meus irmãos, que eu comentei que são epístolas que vão se juntando para que a gente tenha a visão holística, não é? Essas são epístolas que geralmente são desprezadas
nos ensinos por aí afora, pelo seu conteúdo, pela dureza e a densidade do seu conteúdo, mas que se você não as estudar, e estudar com profundidade, né, você fica vago o conhecimento e doutrinas, não é? Diferentes da doutrina bíblica, não é doutrina de A, B ou C, é a bíblica, não é? Surgem por aí, com base também em outros argumentos bíblicos, mas argumentos isolados, né? Por isso, o cuidado da percepção. Tudo aqui e até aqui se trata do bom propósito da vontade de Deus. É o que Paulo está apresentando desde o primeiro versículo. É essa manifestação da vontade de Deus explicada pelo apóstolo Paulo. Então, na semana que vem, nós vamos dos versos de número 9 em diante, para que a gente possa concluir este primeiro bloquinho. Né? Amém, meus irmãos?